Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 15 horas em Paris e 14 horas em Luanda. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta terça-feira. Na Rússia, Vladimir Putin decretou hoje uma mobilização parcial da população, apelando aos reservistas para lutarem na invasão da Ucrânia. Em Angola, a mulher de um jornalista da Rádio Despertar foi violentamente espancada na sua casa, com os agressores a deixarem uma nota em que diziam ser um aviso para o marido. No controle técnico desta emissão está Marcelo Gili. O jornal começa agora. Bissau 94 FM. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou esta quarta-feira a mobilização parcial dos cidadãos russos para reforçar o contingente militar destacado na Ucrânia. Mais pormenores com Stephanie Palma. Emmanuel Macron foi claro relativamente à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito tem de acabar. O quanto mais esta guerra continua, o quanto mais ela torna-se mais ameaçante para a paz na Europa, mas também para a paz no mundo. O que estamos a assistir desde o 24 de fevereiro é o regresso aos tempos do imperialismo e das colónias. O presidente francês considerou ainda que não pode existir ambiguidade e deixou um recado aos países que optaram pela neutralidade. Vários países que estão aqui representados ficaram num tipo de neutralidade enquanto há guerra. Mas eu vou-lhes dizer, com muita transparência, quem quer imitar o combate dos não alinhados e não tomar posição está a errar e toma uma responsabilidade histórica. À margem do discurso, durante uma entrevista à RFI, Macron denunciou a organização de referendos entre 23 e 27 de setembro nas regiões ucranianas controladas pela Rússia. É mais uma provocação. Trata-se de uma imitação de forma ou de legitimidade democrática. É óbvio que não vai ser reconhecido pela comunidade internacional. A única coisa que existe é a guerra decidida pela Rússia, a resistência que está a ser feita pela Ucrânia e a paz que nós todos queremos. Entretanto, continua até o dia 26 de setembro a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, sendo aguardado hoje o discurso do presidente americano Joe Biden. Ouvimos então o presidente francês Emmanuel Macron, que falou na segunda-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas. Num discurso focado no conflito russo-ucraniano, o presidente francês não deixou nenhuma ambiguidade sobre a situação na Rússia. Vamos então agora ouvir o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que anunciou nesta quarta-feira a mobilização parcial dos cidadãos russos para reforçar o contingente militar destacado na Ucrânia. Mais pormenores com Stephanie Palma. É a primeira comunicação dirigida ao país desde o início da invasão russa da Ucrânia. Vladimir Putin anunciou a mobilização parcial de cidadãos russos para reforçar as tropas no país vizinho. O presidente russo adiantou que, para já, se tratam de cidadãos na reserva que tenham experiência militar relevante. De acordo com o Ministério de Defesa da Rússia, serão mobilizados de imediato 300 mil reservistas, dos cerca de 25 milhões de que o país dispõe. A 3 dias de se completarem 7 meses de guerra na Ucrânia, Putin justificou a decisão com a necessidade de defender a soberania e a integridade territorial da Rússia. Esta nova diretriz surge dias após os militares ucranianos terem reconquistado vários territórios no leste do país, naquela que é a maior contraofensiva dos últimos meses. Em resposta, Putin abre assim caminho a uma nova escalada do conflito. No seu discurso, o presidente acusou o Ocidente de querer destruir a Rússia e voltou a ameaçar contra-atacar, dizendo que possui várias armas de destruição, em alguns dos casos mais poderosas do que aquelas que os países da NATO possuem. Vários líderes ocidentais já criticaram este novo passo de Moscovo, considerando que se trata de um sinal de fraqueza por parte do Kremlin. Maputo 105 FM. Em Angola, a mulher do jornalista Cláudio Pinto, que trabalha na Rádio Despertar, órgão de comunicação social ligada à UNITA, foi espancada e ferida com arma branca nos 2 braços dentro de casa por homens não identificados. De acordo com o marido, os autores da agressão, que deixaram uma mensagem referindo que esta agressão se tratava de um aviso, teriam por intuito silenciá-lo. O ativista angolano, Dito Dali, que esteve em contacto com o jornalista, contou à RFI o que lhe disse sobre o sucedido. Informou-me que agentes não identificados, mas ele alega serem agentes do Serviço de Inteligência do Estado angolano, usaram uma chave profissional e entraram no interior da casa e começaram a brutalizar a esposa.
os mesmos informaram a esposa que fizeram aquela ação para que o marido dele possa se calar. E deixaram uma carta. Carta essa que ainda não está disponível ao público em geral. Acredito que as autoridades vão poder investigar esse caso. O que é que leva o jornalista Cláudio Pinto a acreditar que são agentes enviados pelo poder que efetivamente lançaram esta ação? Primeiro, ele disse que já vem recebendo chamadas anônimas ao ameaçarem. Segundo, a forma como eles entraram no interior da casa só podem ser os serviços secretos. Não levaram nada. A única missão deles é mesmo estrangular a esposa ou a família do jornalista com o objetivo de atingir esse jornalista. Como se encontra neste momento a esposa do jornalista e o próprio jornalista? Estão em choque, a esposa já está a receber assistência de alguns psicólogos. O jornalista, nesse exato momento, nem está conseguindo sair de casa para ir trabalhar, porque tem que prestar todo o apoio e ajuda possível à mulher. Vai haver uma queixa? Sim, vai haver uma queixa. Ele me disse que já avançou com o processo crimes para saberem quem é o autor dessas atrocidades. Ouvimos o ativista angolano Dito Dália em declarações a Liliana Henriques. Em São Tomé e Príncipe decorre a campanha para as eleições legislativas, regional e autárquicas no próximo domingo. O analista político Célcio Junqueira diz que dificilmente haverá grandes surpresas por parte das 11 forças políticas na corrida às legislativas e que a principal surpresa deverá vir do eleitorado. É difícil surpreender neste momento. Eu acredito que é muito difícil, até porque o contexto de pandemia, o contexto da guerra na Ucrânia, porque os partidos políticos em São Tomé habituaram muito mal as campanhas políticas a haverem um gasto financeiro, tipo em termos de ajuda, festas, contribuições às populações. Era um momento quase que como Está se fosse... a falar do banho? Sim, Também. quase o fenómeno banho, porque não era só o fenómeno banho em si, porque há muita gente que planeava alugar viaturas, há um negócio todo à volta do processo da campanha eleitoral no período eleitoral, que desta vez há aumento de aluguel de viatura, ou seja, há disponibilidade do mercado para oferecer serviços associados à campanha e estes serviços estão a ser subutilizados porque as forças políticas não têm contribuição financeira suficiente para fazer campanhas fortíssimas. Será muito difícil haver surpresas, mas como a nossa população nas últimas 3, 4 eleições surpreenderam os partidos políticos por não votarem mais de acordo com, digamos, influência financeira, que é o fenómeno banho, o boca de urnas, mas sim em consciência, houve partidos que foram surpreendidos. É possível que desta vez sejamos também surpreendidos pelo eleitorado, não pelas forças partidárias. Ouvimos Célcio Junqueira, analista político, em declarações à Karina Branco, enviada especial da RFI a São Tomé e Príncipe. O presidente moçambicano efetuou ontem uma deslocação a Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, no norte do país, um ano depois desta localidade ter sido retomada das mãos dos jihadistas. No âmbito desta visita, Filipe Nyusi concedeu indultos a 41 terroristas que se renderam ao exército e, num comício em Pemba, capital da província, o chefe de Estado apelou à população a receber de volta quem foi recrutado voluntariamente ou à força nas fileiras armadas, mantendo-se, contudo, vigilante. Vim libertar os nossos irmãos. Eu disse, em Mocimboa, lá apresentei 42 pessoas e aqui estou a apresentar 22 pessoas aproximadamente, porque alguns ainda não estão aqui, onde estar. Até estão com medo, mas temos também alguns em Palma, em todo o lado. Isso aqui é que nós queremos vir, voltar e se juntar a nós. Vamos perdoar? Vamos perdoar? Em Mocimboa disseram-me assim, temos nossos irmãos, outros colegas estão lá, mas eles têm medo. Os outros até escreveram carta para o presidente, eles conhecem quem é o presidente dele. Escreveram minha carta, a pedir por muito para receber. Não precisam de escrever carta, podem voltar. Em Angola, o presidente João Lourenço indicou na noite de terça-feira 23 personalidades para integrar o Conselho da República, incluindo líderes políticos e religiosos, empresários e jornalistas, a maioria ligada ao MPLA e anteriormente nas funções de conselheiros. Entre os escolhidos para este Conselho estão os empresários Alfeu Chiquipeca, Manuel António Monteiro e Carlos Cunha, o rei dos Baiacas, António Charles Muanauta Cabanamba, o ambientalista Fernando René. É o ponto final neste jornal. Continue connosco.